Você já reparou se o seu filho range os dentes, chupa o dedo, morde objetos? Tudo isso fala muito sobre a saúde bucal dele, mas também fala muito sobre a parte emocional. Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, a psicóloga Thalita Vian Spiorin, e hoje a gente vai conversar sobre essa íntima relação aí que existe entre boca e emocional, que vem lá desde os berço, né, Thalita? Me conta, começa me contando aí dessa fase tão importante da criança. Lu, primeiro eu quero começar agradecendo o convite, uma alegria estar aqui com você, a gente se conhece há tanto tempo. Isso. Então, obrigada. Lu, o bebê, ele começa a reconhecer o mundo através da boca. Então, ali, a amamentação, além de nutrição, ela é o espaço de vínculo, de afeto, de criar proximidade. E conforme esse bebê vai crescendo, ele continua reconhecendo o mundo através do que ele leva até a boca. Então, a alimentação, as texturas, tudo isso vai para a boca e é uma janela do mundo realmente, do mundo externo para o mundo interno. Essa troca vai acontecendo durante toda essa primeira infância e ao longo dos anos que vão se seguir. É verdade. E agora eu já vou emendar aí uma observação que eu atendo muita criança. E muitas vezes os pais, eles ficam assim bem incomodados quando a gente começa a mexer na boca da criança e ela começa a chorar e ela começa a ficar estressada que a gente está fazendo isso. Isso é uma invasão, né, para a criança, até para o adulto. Até para o adulto. É uma coisa tão íntima a boca, né? Com certeza, Lu. E assim, tem aquele mito, né, do medo do dentista. Isso é verdade. Então, tudo que gira em torno disso, e tem ali a fala, né? A gente vai no dentista, mas fica calmo, vai mexer na sua boquinha. E aí, de certa forma, vai gerando até uma ansiedade que talvez não existisse na criança, mas que vem ali da fala do adulto por experiências anteriores. Eu nunca tive medo de dentista, até que eu tive dor de dente. Né? Então, essa experiência, hoje, assim, eu gosto de você, Lu. Mas se eu tiver que abrir aqui pra você ver, eu vou ter um medinho. Você sabe que é uma experiência vivida. 9 entre 10 pacientes falam a mesma coisa. Eu não tenho nada contra você. Mas a profissão que você escolheu, eu não gosto nem um pouquinho. E é incômodo mesmo, né, Lu? É incômodo. Não tem como dizer que não. E a gente está vivendo aí uma fase de muita ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, né, tá? Então, eu queria que você dissesse pra gente como essa ansiedade, ela aparece no corpo das crianças, como são os sinais que a gente pode detectar que essa ansiedade está sendo algo patológico para aquela criança. Lu, a ansiedade é aquele medo do que vem, né? Ela está relacionada ao medo, mas não é a mesma coisa. Então, quando a gente traz previsibilidade para a criança, a gente favorece que essa ansiedade seja reduzida. É por isso que os psicólogos, os pedagogos insistem tanto na rotina, né? Você que é mãe, tem 2 filhos, sabe que já ouviu por diversas vezes. Crie rotina para as crianças. Isso organiza a criança diante de qualquer atividade. Agora, o sintoma de ansiedade, ele pode aparecer no corpo da criança através de dores. Então, a criança fala sobre uma dor abdominal, a criança fala sobre um aperto, que a gente pode chamar de angústia. Ela não tem recurso ainda para dizer exatamente o que ela sente. Mas essas dores, essa tensão, essa pressão no corpo, ela vai aparecer. Aí, quando a gente fala de emoção, a gente vai dizer que a ansiedade vai gerar medo, a ansiedade vai gerar exaustão na criança e uma confusão ali cotidiana. E nos aspectos cognitivos, ela fica realmente prejudicada em tomar atitudes com clareza, em conseguir conduzir o seu dia a dia de uma forma equilibrada, autorregulada. Ou seja, é uma questão importante, relevante e que merece toda a nossa atenção. E você tem observado na sua prática clínica que isso tem aparecido cada vez com crianças de uma idade mais baixa? Também, Lu.
Na verdade, eu posso te falar que em todas as idades, assim, né? O meu público é criança e adolescente, jovens adultos, e é uma constante isso. Tem um livro que chama Geração Ansiosa. Esse livro eu recomendo, assim, que os pais, enfim, leiam, porque realmente colabora muito para o nosso olhar, né? Em relação a esse momento que a gente vive no contexto da nossa sociedade. E o que eu vejo lá no consultório como gatilhos, né? São muitos, é multifatorial. A questão da ansiedade é multifatorial. Mas, e aí não é eu fugir, mas lá no livro diz o quê? A chegada das tecnologias muito de perto com as crianças. Então, essa infância hiperconectada e que deixou para trás o ato de brincar, que é extremamente necessário para a infância, né? E aí as crianças a gente vê trocando o brincar pelo celular. Esse é um disparador importantíssimo, talvez o mais, né, mais significativo desse tempo. A criança hiperconectada, ela vai ter ali uma constante ansiedade. Por quê? O cérebro dela, quanto mais conectada ela tá, hiperestimulado o tempo todo. Enxurrada de dopamina ali, quanto mais ela usa, mais ela quer usar. E essa prática que a gente vê em todos os lugares, as crianças, infelizmente, a todo tempo, com celulares, tablets, telas, tem formado uma geração absolutamente ansiosa. Junto com isso, existem outros fatores. Então, mudanças cotidianas, repentinas, traumas que a criança viva. No mundo infantil, é muito ambiente, né? Para todos nós, mas para eles especialmente, o ambiente fala muito sobre como eles vão se comportar. Então, mudanças de escola, mudanças de casa, eventuais separações. Tudo Pais isso. ansiosos criam filhos ansiosos. Ambiente, né, Lu? Aí a gente tá falando Lá de vai ambiente. a mãe querendo saber se é culpa dela já, né? Não vamos dizer culpa, mas tem uma importância, uma prevalência, com certeza, né? Porque a criança, ela vai se moldando na observação do que ela vai vivenciando. Então, uma casa ansiosa, um ambiente ansioso, relações ansiosas, naturalmente vão caminhar para uma criança mais ansiosa. Existe o fator genético, né? Também, que vai interferir nisso. Puxando para minha realidade, eu percebo muito que pais que são ansiosos com tratamento odontológico acabam trazendo crianças ansiosas com isso também. Às vezes, na ânsia de antecipar o que vai acontecer no consultório, na ânsia de não fazer com que o filho passe pelas mesmas experiências que ele passou, ele, na melhor das intenções, ele tenta antecipar tudo aquilo que vai acontecer. E a criança, ela não sabe o que a espera. E ela vai ser moldada por mim ali naquele momento. Então, é bem mais difícil lidar com uma criança que já vem com preconceito do tratamento. Então, o que eu falo para os pais, muitas vezes, é isso. Não antecipe o que vai acontecer aqui. Porque as suas experiências, elas são só suas. Lu, lá no consultório, eu falo muito para as famílias assim, a gente tem sempre que lidar com a verdade com a criança. Né? Então, assim, de acordo com o que ela tem condições de ouvir, relacionado à idade que ela tem, é a verdade. Então, dizer, olha, filha, a gente vai lá na tia Lu, eu não sei o que vai acontecer, é a verdade daquele momento. Quando eu era criança, era muito diferente. Ou eu tive uma experiência que não foi tão legal. A gente vai conversar com a tia Lu porque eu confio nela, porque eu escolhi ela para fazer isso com você. É lidar com a verdade nua e crua, né? Sem entrar em detalhes técnicos, né? Que não colaboram para esse processo. Exato. E deixar realmente para o profissional. E eu gosto muito de dizer assim para as famílias, a gente não tem que ter resposta pronta para tudo, Lu. Né? A gente pode dizer para os nossos filhos, filho, eu não sei. Sim. Eu não sei. É tão libertador isso, né? Eu não Porque sei, vamos parece esperar. Que a mãe tem que ser aquela que supre tudo, exatamente. A mãe, né? O pai, a família, que vai suprir todas as questões da criança. E é bom para ela ter essa devolutiva também. A minha mãe não sabe tudo, eu também não preciso saber tudo. Né? Lá no consultório eu faço muito isso. Assim, eles me pegam muitas vezes numas perguntas que eu falo, ai meu Deus, vamos descobrir juntos. Vamos pesquisar. Eu tenho aqui um livro que a gente pode encontrar essa resposta.
A gente pode fazer o bom uso da tecnologia. Então, essa relação transparente, eu tenho certeza que cria neles uma intimidade com a gente, uma proximidade, um vínculo de confiança, tão confiantes que eles abrem a boquinha lá e você vai poder fazer o seu trabalho com mais tranquilidade para eles, para a família, com certeza. E uma família que está nesse emaranhado dessa ansiedade, né? Quais as orientações, quais as dicas que você pode dar para, de repente, a gente tentar minimizar esses efeitos da ansiedade hoje nas crianças? Porque eu tenho visto muitos efeitos dessa ansiedade no consultório, né? Com certeza. Então, crianças com dentes absolutamente desgastados por apertamento, né? Crianças que têm apertado os dentes e não é por uma fase de crescimento, não é por uma questão de posicionamento de dentes, não é por uma questão de respiratória, né? Que isso também, às vezes, faz as vias aéreas comprometidas com algum problema, faz a criança apertar os dentes também. É uma questão que eu diagnostico realmente como uma parte emocional. Lu, ser ansioso faz parte da nossa vida, né? Então, a gente vinha aqui gravar, dá uma ansiedade, será que vai ser tudo bem? Isso faz parte, né? Eu olhar lá pra frente, tudo bem. Existe a parte saudável disso. Quando que é um alerta para as famílias? Quando a gente percebe que esses sintomas ansiosos vão trazendo disfuncionalidade. A criança deixa de ser funcional, ela não consegue ir para a escola, ela não consegue ficar na casa dos avós, ela não consegue render. O dia a dia dela fica muito... Bom aprendizado. Exatamente. O dia a dia dela fica muito conturbado por conta dos sintomas ansiosos que ela vai tendo ali ao longo do dia dela. Se eles persistirem, é um sinal de alerta. Se eles persistirem mesmo no acolhimento familiar, é um sinal de alerta. Se eles, em um ambiente seguro, persistirem, é um sinal de alerta. Então, o tanto que isso impacta o cotidiano da família, da criança, da atividade escolar dela, é um sinal de alerta. Sabendo que nós vivemos em um momento que os pais precisam, com toda certeza, estarem atentos a isso, né? As crianças têm uma estimulação a todo tempo. E, infelizmente, a gente tem visto uma infância onde eles deixam de fazer muitas coisas. Então, eles deixam de brincar. Esportes, né? Exatamente. Ao ar livre. Brincadeiras que não sejam... brincar por brincar. O brincar sem nenhum comprometimento pedagógico, que seja fora da escola. Então, tudo isso, quando a criança perde essa oportunidade, ela deixa de adquirir outras habilidades. Quando a criança brinca, ela aprende a lidar com frustração, ela aprende a lidar com controle de impulso, ela aprende a entender os sinais corporais. Sim. Isso tudo vai ser muito impactado naquilo que a gente estava falando, de uma infância hiperconectada. Sim. E aí, os sinais de ansiedade e outros sinais, né, que prejudicam todo o dia a dia e podem se tornar problemas mais graves e que precisam de outro manejo, eles vão, com certeza, aparecer. E é muito importante também, né, eu falo um pouco disso no consultório para os pacientes, falo para procurar uma ajuda profissional, né? Porque eu sou da área da saúde, mas não tenho conhecimento que a psicologia traz. Embora, na minha formação, eu tive um ano de psicologia. Hoje, muitas grades não tem mais, infelizmente. Mas eu tive um ano de psicologia. E eu acho isso muito importante. E eu ia te falar da importância, para você falar um pouquinho da importância de não fazer nada. Que isso é uma coisa... que é um problema na minha casa, em particular, aquela que já vai fazer uma sessão aqui particular. Mãe, o que eu tenho para fazer? Nada. E agora? E agora? E agora? A mãe vira uma inventora de tarefas e compromissos e brincadeiras sem fim, né? E como a gente coloca o ócio na rotina da criança? Lu,
na primeira infância e durante os primeiros anos ali de vida, a gente tem um cérebro se formando, né? E a gente sabe que o cérebro ele vai terminar essa conclusão aí, né, em estrutura, enfim, lá nos 23, 24, 25 anos. Durante todo esse período, os pais precisam ser os agentes que vão fazer muitas escolhas para os filhos. Então, o dizer não, o não vai fazer isso agora, impor os limites é uma maneira de formar um sujeito que lá na idade adulta dele, ele vai ter condição de fazer as suas próprias escolhas de uma maneira saudável, assertiva, consciente. Então, o ócio, né, ele pode ser usado como uma atividade familiar, com certeza. Inclusive, no dia a dia ali da casa, olha, a gente não tem agora nenhuma tarefa de casa para fazer, a gente não tem nenhum compromisso, a gente vai organizar o seu quarto, nós vamos fazer um bolo juntos, nós vamos fazer as tarefas da nossa casa, porque é uma grande verdade, a gente tem aí adultos, né, em profissões maravilhosas, muito bem-sucedidos profissionalmente, mas que tem uma defasagem ali na atividade cotidiana, né, de conseguir organizar o seu próprio ambiente, muito grande. Isso é o reflexo de um momento não aprendido. Sim. E aí, dentro da nossa rotina, o que acontece? A criança tem aula de futebol, natação, inglês, espanhol, escola, terapia, fono e tudo, uma agenda preenchidíssima. Sim. E que fica devendo em muitas habilidades cotidianas, rotineiras, necessárias para uma vida adulta, funcional, independente. Então, o ócio está dentro disso, né, também. Eu acho que a vida até social da criança hoje é uma coisa louca, né? Louca. Não tem outra palavra, eu fiquei procurando, mas não existe. Sim. Porque a gente tem que ter esse cuidado com essa demanda escolar e de atividades extras, que não adianta, a gente acaba comparando a nossa criança com as outras. Ai, mas olha, será que deveria estar no inglês, mas também tem que estar no esporte, mas também hoje não basta só um esporte, tem que ter... nem só uma língua. Nem só uma língua, tem que ter uma atividade artística, tipo uma pintura. Sim. E aí a gente vai preenchendo e chega no final de semana, a agenda é lotada também. É aniversário, coisas que a gente tem que fazer com a família. Eu vejo que, às vezes, tem finais de semana que a criança acaba nem ficando em casa. Né? Então, é uma armadilha. Sim. Que eu falo que a gente tem que estar sempre atento para escapar dela. Lu, e a gente tem que ensinar a escolher, né? Então, não dá para fazer tudo, não dá para fazer tudo. E é lidar com a frustração, inclusive a nossa frustração. Exato. Né? Inclusive a nossa frustração de não consigo fazer tudo, não posso fazer tudo. Também ensinar os nossos filhos a isso. Tem 2 festas no mesmo horário? Existem famílias que vão nas 2, né? Fica um pouquinho aqui, fica um pouquinho ali, mas... E qual é a riqueza desse momento? Você não aproveitou nenhuma delas. Com certeza. E isso acontece muito. Lá no consultório, né? Eles sempre gostam de me contar, as crianças. Eu fui em tal lugar, fui na casa da minha avó. Às vezes eu fico contando e falo, meu Deus. Mas só teve quantas horas esse final de semana? Porque realmente são muitos compromissos. E aí, o que a gente tem? Crianças lá na segunda-feira, onde a gente precisa que elas estejam descansadas, hipercansadas. Sim. Né? E aí, daqui a pouco a gente vai, que eu já sei que você me antecipou, a gente vai falar de sono, também tá dentro disso. Né? A importância do descanso, da vivência familiar. Lá no consultório, Lu, eu sempre no começo da terapia com as crianças, para mim é importantíssimo que eles consigam me falar sobre o ambiente familiar deles, como eles se sentem nesse ambiente, como que eles estabelecem as relações ali. E eu fico bem entristecida, assim, porque algumas crianças não conseguem me falar o que seu pai gosta de fazer com você. O que a sua mãe... qual o último momento bem divertido que você teve com a sua mãe? Sabe, situações assim? Porque a criança está sempre ali naquele todo, né? Então, essas atividades individuais, esse escutar...
que vai ser feito no individual. Uhum. Seu filho não vai te contar um grande conflito dele envolvido ali numa galera. Ele Sim. vai contar para você quando ele tem essa relação próxima, íntima, constante e segura. Isso é construído ao longo da vida de todos nós. E quando tá muito nesse alvoroço, nessa rotina que não tem parada, isso não vai acontecer. A gente tem que cuidar. E a gente tem que dizer não. Né? Nem tudo dá para ser feito, nem todas as atividades podem ser compreendidas. Cada família tem uma realidade, cada família tem uma demanda. É muito comum eu escutar das famílias assim, que precisam de muitas ajudas, e aí tem peru escolar, tem Uber, tem todo um aparato, né, em volta para que as crianças consigam cumprir toda essa agenda. Será que é necessário? Será que precisa de tudo isso? Eu tenho certeza que não. Que não. Né? E aí, a gente já pode entrar, então, nesse assunto do descanso, do sono, porque isso impacta demais a saúde bucal Com também, certeza. né? Crianças que têm insônia, ronco, apneia, que são problemas fisiológicos, mas que a gente sabe que tem essa questão emocional também ligada e que podem agravar esses problemas fisiológicos, né? Então, da parte comportamental, uma criança que não está dormindo bem, não está descansando, como você identifica? Lu, a gente vai ver não é nesse livro que eu te falei, é num outro que chama O Cérebro da Criança. Tem um trecho lá dele que fala assim, que antes de fazer algum manejo, alguma orientação, garanta que essa criança está alimentada e com sono em dia. Então, isso é uma necessidade, é fisiológico, né? Uma criança com sono, ela vai ter irritabilidade, ela vai ter uma dificuldade em se autorregular, ela vai ter um rendimento escolar prejudicado, ela pode ter uma agitação muito grande, né? Porque a gente pode pensar, tá com sono, vai ficar sonolenta. Nem sempre. Algumas crianças com sono vão ficar muito agitadas e irritadas ao extremo. Então, existem muitos prejuízos sociais nas relações, no aprendizado. Indiscutivelmente, a criança vai sim sofrer um impacto por noites mal dormidas. Claro que a gente não tá falando de uma noite mal dormida, sim, porque, né, não é isso. Pode acontecer, um dia que tá gripadinho, deu uma febrinha, foi numa festa, chegou mais tarde. Não é disso que a gente tá falando. É aquela criança que o hábito dela, né, a frequência dela é ter um sono que não é reparador, um sono que não tem qualidade. E isso, voltando lá no que a gente estava falando, tem se tornado muito comum. Porque as crianças, como que elas têm ido dormir? Segurando um celular, assistindo um videozinho, com a luz. Exatamente. Então, a gente, né, orienta muito sobre a higiene do sono, desligar tudo. Aquela coisa que tem sido muito falada, ela é verdadeira. A criança precisa desse sinal, a criança e nós, né? De, olha, tá na hora do nosso descanso. E junto com isso, Lu, a rotina, né? O nosso cérebro não sabe que é sábado, que é domingo, que é feriado. Então, quando possível, inclusive nos finais de semana, se manter essa rotina de acordar, de dormir nos horários ali estipulados, que sejam com uma quantidade de horas suficientes para o descanso. Cada idade demanda um horário. A gente fala das crianças, quando a gente consegue, Lu, fazer um paralelo entre a nossa vida adulta, sim, e nós somos, né, sujeitos adultos, regulados, que já passamos por diversas experiências, uma noite mal dormida não acaba com o nosso dia seguinte. Nossa, eu não sou ninguém. Você só pensa a hora que você vai poder dormir. Então, isso com as crianças, numa constante, é potencializado. E já se sabe que o sono não é algo que se recupera, né? Uma noite mal dormida, ela passou. Você pode dormir o dia inteiro. Sim. Depois que isso não vai resolver. Não é uma questão de quantidade de horas, é uma questão de qualidade de horas, né? E assim, Lu, o sono, a gente pode pensar, né? O corpo está totalmente
descansando, o cérebro está trabalhando muito. Sim. Ele está trabalhando ali numa atividade cerebral intensa durante o sono. Sim. Então, as aprendizagens vão ser consolidadas, a atividade de memória vai ser consolidada durante o sono, o hormônio do crescimento, ele é liberado durante o período de sono, né, daquele sono mais profundo. Então, indiscutivelmente, as famílias precisam estar atentas ao sono e dar garantia de que isso está acontecendo da maneira que tem que acontecer. Quando isso passa a ser algo muito... Essa disfunção aí do sono muito presente, precisa buscar ajuda, né? Precisa. Médicos, pediatras, neurologistas que lidem com isso. E muitas vezes uma consulta preventiva no dentista, ela é capaz de observar na criança que aquele sono não vai indo bem. Uma criança que ela se apresenta com uma respiração bucal, ela tem olheira, ela tem uma fisionomia diferente, né? Tá ali no rosto dela que ela não está descansando, que a face dela não está se desenvolvendo de acordo com o esperado. Então, a consulta preventiva também na infância, ela também tem esse viés, também tem essa importância. Porque muitas vezes os pais pensam assim: vou levar meu filho no dentista para ver se ele tem cárie, para aplicar flúor e se precisa usar aparelho. São essas 3 preocupações. Mas essa consulta preventiva, nessa idade, ela tem muitas questões de desenvolvimento também da criança, de observações de sinais desse tipo, que vão impactar diretamente no desenvolvimento integral da criança. Com certeza, Lu. Né? E esse período do sono, por exemplo, quando a criança está muito agitada ali durante o dia, é uma criança que tem sintomas ansiosos. A gente falou do bruxismo. É a tensão, né? É a tensão involuntária ali durante a noite. Esse corpo, ele vai fazendo essa descarga, inclusive durante o sono. E aí, muitas complicações vêm junto com isso. Você falou, Lu, dessa formação integral. O sono tem algumas pesquisas aí que falam que, inclusive, sintomas de TDAH, eles podem ser confundidos ali pela criança privada de sono, porque ela vai ficar agitada, né, quando a prevalência na agitação, ela vai ficar desatenta, ela vai ter um rendimento aquém do esperado e vai aí mascarando alguma coisa que está relacionada ao sono. Então, tem uma importância grande, deixa a criançada dormir. Thalita, vamos falar agora de uma questão que impacta, assim, bastante na saúde bucal e que é a alimentação, né, o comer emocional. Para mim, a frequência com que a criança se alimenta é muito importante. Às vezes, até mais do que ela está comendo, porque toda vez que a gente come alguma coisa, a gente tem a mudança do pH bucal. E essa saliva que vai equilibrar esse pH, ela demora um tempo para conseguir equilibrar o pH da boca e proteger os dentes contra a cárie. Então, se a criança toda hora come alguma coisa, belisca, ou até o adulto, né? Eu falo, você quer comer uma caixa de bis? Pra mim, eu prefiro que você coma tudo de uma vez. Não fica toda hora abrindo a gaveta e pegando um bis ou andando pela casa e comendo alguma coisa, porque você vai passar o dia com a sua boca com um pH desequilibrado e você enfrentando um risco de desenvolver cárie. Então, o que eu percebo hoje em dia? Que as crianças estão usando a comida para lidar com as emoções. Não sei se isso é algo recorrente na sua clínica e como você tem lidado com isso. Dê algumas dicas para quem percebe que a sua criança tem esse comportamento. Porque o pai e a mãe percebem, né? Que a criança está comendo porque ela não come porque ela tem fome. Ela come porque ela tá ou ansiosa, ou aborrecida, ou sem ter o que fazer. Eu vejo assim, sem ter o que fazer também acontece muito, mas eu vejo assim, a comida, ela vai se apresentando na nossa sociedade como parece uma recompensa, né? É um ato de recompensa. Então, a gente usa a comida para comemorar. Então, sei lá,
o podcast foi um sucesso, vamos comer uma pizza, né? Sim. A gente não vai fazer uma corrida porque o podcast foi um sucesso. Isso tá enraizado Isso tá enraizado culturalmente, com certeza. Na nossa sociedade. Então, quando a criança é pequena, quando a gente fala, né, de uma alimentação doce, porque quando você quer ali comer, normalmente a gente vai pro doce, Sim. né? Então, o pizza, a bala, enfim, aquilo que não é tão saudável. Falando ali do aprendizado em relação à comida, é muito comum, frequente, a gente escutar famílias falando assim, comeu tudo, então eu vou te dar uma sobremesa. Ou então, você tá tristinho, vamos comer um chocolate? A criança, de certa forma, vai aprendendo que a alimentação, ela vem como um sistema compensatório para ela. E ela pode sim ir buscando nesse ato de comer uma regulação ali das suas emoções. Tô ocioso, perguntei pra minha mãe o que é pra eu fazer, não é pra eu fazer nada? Vou comer. Então, é bem importante, existe uma parte grande da psicologia que vai trabalhando com distúrbios alimentares e que cada vez mais tem crescido nos adultos e nas crianças. Você falou dos adultos, vou falar um pouco agora também, que é uma coisa que causa muito problema bucal e o dentista acaba diagnosticando também, que são as anorexias, bulimias e tudo mais. E como, ao perceber isso na criança, os pais podem, se isso já está estabelecido, como eles podem tentar reverter isso? Chamando atenção para, recompensando com outras coisas, chamando atenção para outras atividades. Como que a gente pode fazer esse caminho inverso, né? Se a gente já passou essa cultura para frente. Lu, eu sempre vou sugerir aquela linha de verdade. Então, assim, quando a gente ensina para os nossos filhos, né, para as nossas crianças, a lidarem com as emoções, darem nome para as emoções, acolherem essas emoções, ter essa escuta empática com as crianças, que não julga, né? Não aquele negócio, de novo você tá tomando sorvete, outra vez você tá comendo um bis. Quando a gente pergunta pro nosso filho, a gente acabou de almoçar, você tá com fome mesmo? Por que você tá comendo? Dessa maneira, a gente vai abrindo uma porta pro filho falar, e até dizer, filho, eu tô entendendo que você tá querendo comer só por comer, vamos fazer outra coisa? Isso não é legal pra sua saúde, é criar um hábito, né? Construção de hábito e modelo também, porque os nossos filhos vão fazer muito do que nós fazemos. Então, uma casa que tem hábitos saudáveis, uma casa que recompensa, né, de uma outra maneira, a criança naturalmente ela vai aprendendo. Mas para aquela criança que tem esse comportamento estabelecido, eu entendo que quando a família percebe, a família tem que abordar isso de uma maneira clara, né? Não precisa dar nome técnico. Você tá muito ansioso, é por isso que você tá comendo. Porque aí a criança, muitas vezes, ela vai concordar. Mamãe, tô ansioso. Né? Mas quando a gente dá a possibilidade de me conta o que você tá sentindo. Aconteceu alguma coisa na escola? Foi alguma coisa na sua aula? Com um amigo? Quando a gente amplia essa escuta, a gente consegue ajudar de uma forma melhor. O grande segredo, assim, Lu, que eu digo para as famílias é a gente precisa entender aquele comportamento. Quando a gente entende aquele comportamento, a gente consegue entender também o que sustenta aquele comportamento, né? O que dá manutenção para aquilo acabar, para aquilo continuar. E a gente pode fazer a orientação do inverso. Do inverso. Muito bom. Eu acho que é muito importante isso, porque agora a gente vai entrar num assunto que é a autoestima, né? Percebo também que as crianças estão cada vez mais cedo preocupadas com a estética, com a autoestima, a ponto de crianças perderem os dentes no consultório e eu falar, nossa, que lindo de novo. Ai, mas eu não queria ter perdido, tô feia. Não quer se olhar no espelho. Sim. Não quer mais ter a visão dela daquele jeito. Sim. Eu acho, particularmente, que isso tem muito a ver com as telas, com a comparação e com também a supervalorização, né, da questão estética.
Mas eu queria que você falasse um pouco mais disso, da sua vivência. Lu, eu sobre concordo isso. muito com você, assim, né? Quando a gente entra numa rede social, no Instagram, tá todo mundo com filtro, Uhum, né? O filtro na realidade, uhum. então tudo é muito legal, tudo é muito bonito, as pessoas estão ali, né, sendo perfeitas. É. Então, a criança, o adolescente, ele vai olhando para isso como um ideal para ele. E a expectativa, a régua fica lá em cima. Fica lá em cima, irreal, né? Nós sabemos que isso é irreal. Eles, lembrando que eles estão em construção, eles olham para aquilo, não conseguem fazer essa distinção. Não fazem. Então, isso realmente é necessário que a gente aponte para eles. Quando a gente vê uma criança que o dentinho caiu e que a gente comemora e que ela não comemora tanto, é muito provável que se ela estiver em um grupo onde tá todo mundo sem dente, né, porque caíram os dentes, ela se sente pertencente, ela vai entendendo que aquilo é uma fase, que o meu amigo também tá, e isso vai passando de uma forma mais natural ali pela vida dela. Eles têm essa necessidade, todos nós temos, de se sentir pertencente a um grupo, pertencente a uma turma. E isso vai construindo neles autoestima, construindo elementos da personalidade deles. E a questão estética está muito relacionada a isso, né? Então, quando isso fica... vem para a criança, para o adolescente, como um grande incômodo, a gente pode enveredar por um distanciamento social, uma vontade de não estar onde eu vou ser muito visto, uma vontade de não me expor, uma esquiva a me expor, então, na escola. Você já deve ter visto, quando a criança tem alguma questão no dente, ela põe a mão para dar risada. Com certeza. Quando ela tem vergonha do sorriso, a criança, ela tende a se isolar, a se esconder. E aí esse problema acaba sendo um problema emocional, social, que acaba extrapolando ali a questão odontológica somente, Vai escalando, né, Lu? Vai escalando. E eu percebo que muitas vezes os pais, os adultos que estão em volta dessa criança acabam autovalorizando também essa questão, né? E passando essa insegurança para a criança. Então, muitas vezes a criança cai, ela lasca um pedacinho do dente, ela quebra um tantinho, e muitas vezes aquilo não é passível de ser restaurado. Ou eu falo para os pais, olha, isso aqui não vai ter grandes prejuízos, a gente vai restaurar, mas a criança leva tudo à boca. O primeiro brinquedo que ela levar à boca, isso vai quebrar, isso vai gerar um estresse na cadeira, para ela ficar quieta, para eu conseguir fazer o procedimento que não se justifica, né? Mas muitas vezes os pais, eles querem. Sim. Por esse medo de comparação. Ai, meu filho tá com o dente quebrado, isso parece uma falta de cuidado meu, ou os amigos vão zombar dele, como vai ser daqui para frente e tudo mais. Isso é uma crescente no consultório. Eu tenho certeza, Lu. E aí, né, eu tô aqui pensando, assim, acho que é mais um sintoma, um olhar que a gente tem para essa infância que ficou perdida em algum caminho, porque eu, criança, tinha um monte de amigo com dente meio quebrado. O dente lascado, o joelho ralado. Eu não lembro do meu dente lascado, mas muito joelho ralado, com certeza. Eu penso, Lu, que o nosso papel, né, de profissional é trazer para as famílias, para as crianças, uma clareza sobre isso. É um momento, faz parte. Daqui a pouco a gente arruma, agora talvez não vale a pena. E fortalecer, né? Eu bato muito nessa tecla, assim, de fortalecer as nossas crianças para todas as frustrações que vão vir ao longo da vida delas. Né? É uma tentativa, realmente, você tocou num ponto muito, muito principal aí. É uma tentativa que a gente tem de fazer com que as crianças não passem por nenhuma frustração. E eles precisam passar. Precisam. Porque chega uma hora que a gente não barra mais isso. Né? A gente não consegue proteger para sempre. Não, a gente não tira a pedra do caminho para sempre. E seria muito ruim que a gente tirasse. Né? Porque eles serão adultos.
Agora não mais, né? Mas eu tive, né? Você sabe, né? Um longo período da minha vida como professora. Uhum. E atuando com crianças pequenas, assim. Os meus alunos tinham 6, 7 anos. E eu sempre falava para as famílias, a gente está educando e conduzindo para ser um adulto. E não para ter 6, 7 anos para sempre. Sim. Então, como que eles serão adultos, né? Felizes, bem resolvidos, com sucesso na sua vida profissional, na sua vida pessoal, se a gente não der ferramenta para que isso aconteça. Eles têm que ter ferramenta. E se frustrar, lidar com incômodos, tudo isso vem como ferramenta. Isso não quer dizer, ai, eu vou deixar sofrer, não é isso. Mas é ensinar a viver aquilo que faz parte da vida. Sim. A frustração, o não pode, isso não tá na sua idade, não vou conseguir fazer, você não é permitido que você faça. Então, é permitir que eles cresçam, se desenvolvam, ganhem habilidades através de tudo aquilo que eles vão vivendo no cotidiano deles. Então, Thalita, uma coisa que também acontece bastante no consultório é o conceito de hierarquia, né? Muitas vezes, os pais, eles preparam as crianças e as crianças chegam sabendo que ali eu sou a dentista, eu que vou conduzir a consulta, que eles precisam me obedecer, colaborar para que aquilo tudo dê certo, que a gente cuide da saúde deles e que tudo transcorra corretamente para eles irem embora o mais rápido possível, que é isso que eles querem. Sim. Mas muitas vezes esse conceito de hierarquia, ele tá muito invertido. E os próprios pais têm uma dificuldade de deixar com que a criança seja conduzida por outras pessoas. Como que você tem visto isso, Lu? Fortemente, né? É um trabalho insistente de trazer essa conscientização para os pais. A hierarquia, ela é necessária em qualquer relação, né? E essa palavra, às vezes, soa um pouco ruim para as famílias, né? Parece que você está falando sobre uma maneira autoritária de lidar com a criança, ou autoritarismo. E não é isso. A criança, voltando lá no nosso começo, ela não está preparada para muitas escolhas. Ela não tem condições cognitivas de fazer muitas escolhas, né? O cérebro dela está em formação para muitas coisas. Então, durante todo esse período, ela merece, é respeitoso com a criança quando a gente escolhe por ela, né? Quando eu digo para ela, filho, a tia Lu só vai fazer o bem para você, então você precisa deixar ela fazer. Eu confio nela. Agora, essa criança, Lu, que ela vai questionar, né, o que um profissional vai fazer ali nessa situação que você está falando, muito provavelmente essa relação de não conseguir ali se deixar conduzir, ela vai estar se repetindo em muitos outros ambientes, né? Então, mesmo que o pai ali na sua frente diga, olha, deixa a tia Lu, mas se esse trabalho não foi feito em casa, se ele não tem conseguido conduzir as situações ali, dizendo, filho, me escute, isso daqui é o melhor para você, essa situação eu que vou escolher, lá na sua frente não vai ter muito efeito. É um trabalho diário, constante. De novo, assim, as crianças merecem que a gente tenha esse cuidado com eles, eles precisam ser conduzidos. Se você falar lá na sua casa para os seus filhos, você quer comer pudim ou salada de frutas? A chance de ser um pudim ou chocolate é muito maior, né? Então, existem momentos que não dá para dar muita escolha. Exato. E isso soa mesmo autoritário. E isso na área da saúde é particularmente delicado, porque tem coisas que não existe escolha. Você precisa fazer. E só tem uma maneira de ser feita, né? Então, muitas vezes há uma confusão com esse respeito à criança e essa submissão. É uma permissividade, criança, né? Muitas vezes a gente expõe um plano de tratamento e a criança fala, eu não vou fazer isso, eu não quero,
né? E nesse momento não existe essa escolha. Então, conduzir esse diálogo com a criança e se posicionar como a pessoa que vai escolher o que é melhor para ela Sim. é muito importante nesse momento de tratamentos de saúde, de questões escolares, como Com você certeza. disse, que Lu, a na sua criança, vivência. ela precisa saber, né, como construção de valor ali familiar dela, o que é negociável e o que é inegociável, né? A gente pode negociar com as crianças. Eu não vejo, claro que isso não pode ser, né, o tempo todo, né? Nem 8, nem 80 nunca. Mas é possível que a gente negocie com eles, né? Isso faz parte do dia a dia. Eles vão precisar ganhar essa habilidade de negociar ao longo da vida deles. Mas tem dia que a gente vai negociar você vai fazer a lição às 5 ou às 5:10. Só tem esses 2 horários para fazer. Você vai comer brócolis ou abobrinha? Um dos 2 vai ter que comer. Então, isso é uma construção. E dentro dessa construção, obviamente, existem as exceções. Vou te contar uma coisa que aconteceu comigo antes de vir para cá. Eu estava fazendo atendimento com um menininho muito querido que eu faço. Ele tem 11 anos e ele tá passando por um momento assim de uma ansiedade bem importante. E hoje ele não deu conta da sessão. Ele estava muito incomodado. E eu conversei com ele, eu falei, eu tô entendendo, hoje tá muito difícil. Então hoje, vamos fazer outra coisa. A gente pode terminar agora, a gente pode escolher um jogo pra você fazer, a gente pode conversar sobre o que você quiser conversar. Então, assim, flexibilizar também é importante, porque tudo isso cria uma confiança da criança com a gente. Que ele vai entender que existe uma hierarquia, existe uma condução. Acho que a palavra melhor é condução. Existe uma condução. E que dentro dessa condução existe respeito, existe o querer bem dele, né? Que quando a gente fala tem que fazer a lição, é porque eu quero o seu bem, né? Não é porque eu sou uma chata que, você tem que fazer a lição, é porque faz bem para o seu aprendizado, faz bem no dia seguinte, a professora vai falar parabéns, você fez lição, você não vai perder nota, tem toda uma consequência, né? Quando a gente ensina consequência para eles também, e aí tá dentro dessa frustração, faz parte da nossa atuação, mostrar todas as nossas atitudes geram consequência, boas ou ruins, vão gerar. Isso é indiscutível. E a criança, o que eu percebo no consultório é que ela gosta, ela pode falar, protestar, mas ela gosta de saber quem está conduzindo, né? Então, existe essa flexibilização do atendimento também. Ela pode escolher a pasta que ela quer, ela pode escolher a cor da escova. Mas vai ter que escovar. Ela sabe que vai ter que escovar. Vai ter que abrir a boca, vai ter a hora de ficar quieta. Ela pode segurar o reloginho para ver o tempo que o flúor vai ficar agindo, mas vai ter que esperar o flúor agir. É isso. E depois tem aquele reforço positivo, aquela gaveta que a gente abre, tem um monte de brinquedo. Tudo bem, né? Tudo tem bem. um reforço tudo positivo. Bem, super Só tudo não pode bem. ser uma recompensa para tudo, né? Não pode, porque tem muita coisa na vida que a gente... um reforço positivo para uma barganha? Nossa, né? Lu. Faz isso que eu te dou aquilo. Eu acho que né? é bem diferente, porque tem coisas que a gente não vai dar nada em troca, né? Já pensou, todo dia que faz a lição de casa a gente dá uma coisa em troca? Mas a gente pode elogiar o esforço, a gente pode elogiar o empenho, né? E isso vai fazendo com que cada vez mais os nossos filhos queiram ter atitudes adequadas, atitudes coerentes, boas atitudes. A gente tem que entender que nós estamos formando um sujeito. Então, tudo aquilo que acontece com eles vai formar. Então, a música que eles escutaram, o lugar que eles frequentaram, as orientações que eles escutaram, os reforços que nós demos para eles. Então, tudo isso faz parte desse todo que forma eles. E aí tem aquele negócio, né, da culpa, né? Mas eu fiquei o dia inteiro fora. Mas eu trabalhei demais hoje. E aí eu vou falar pro meu filho que ele não pode fazer isso? Vai. Porque isso também é amar, isso também é educar. E aí você falou, né, Lu, agora há pouco. As crianças, elas
gostam de ambientes seguros, porque ambientes seguros fazem com que elas se sintam reguladas, trazem boas experiências, ela se sente confortável. Então, quando eu sei que o que a minha mãe me falou, ela vai cumprir, isso traz segurança. Sim. O que a minha dentista falou que vai acontecer, acontece, isso traz segurança. Eu tenho até um post no meu Instagram que fala para os pais não passarem essa expectativa para as crianças e não prometerem coisas sobre a consulta que eles não podem cumprir. Então, coisas do tipo, vai ser rápido. Não vai. Não vai doer. Vai, às né? vezes. Então, às vezes vai doer. A tia só vai olhar. Então, são coisas que nós não devemos falar para a criança. Com certeza. Com aquele compromisso que você falou, com a verdade e com o não saber tudo. É isso. Filho, a tia Lu vai fazer o que for necessário da melhor maneira possível, mas eu não posso te falar como vai ser. Exatamente. Mas, mãe, vai demorar? Não sei. É isso. Mas, mãe, vai doer? Não sei. A mamãe não é dentista, tia Lu que é. A gente confia nela. E a gente pode perguntar quando chegar lá, você vai ter aquela, né, criar a previsibilidade para a criança, vai trazer segurança. E um tratamento dentário, idas ao dentista, não é uma vez que você faz, né, Lu? Isso é uma frequente. É uma frequente. É uma frequente. Na primeira infância, muito, né, Lu? Muito. Eu lembro que meu filho pequeno, ele ia bastante, assim, olhar, tal. E hoje em dia, nós temos esse olhar para essa modulação da criança ao ambiente, ao tratamento, principalmente quando ela não precisa de uma intervenção, para que ela se acostume com o profissional, crie um vínculo, para que ela se sinta segura no ambiente do consultório, para que a gente possa apresentar para ela os instrumentos, o motor, os barulhos. Sim. São muitos estímulos, né, Thalita? Sim. Num consultório odontológico. É uma luz, é um som alto. E ela não tá vendo, né, Lu, o que tá acontecendo. Ela não tá vendo e está lidando com uma parte do corpo dela muito íntima. Sim, né? com certeza. É uma invasão da privacidade dela. Então, as consultas preventivas, elas têm que acontecer desde antes dos dentes nascerem. Hoje nós atendemos bebês, inclusive. Olha só. E, às vezes, a frequência, ela é curta, ela é diminuída, né? Muitas vezes se vai para que a criança não esqueça da experiência que ela teve ali. E aí ela vai formando essa memória de um acolhimento no consultório. Então, faz todo sentido. A gente tem toda essa preocupação, né? Com o emocional, com o psicológico dessa criança. E construir, né, Lu? Construir uma relação com a criança. Porque vai durar exatamente. Muito. O que é muito diferente de antigamente, né? Que se tinha os dentistas que ia pra assim, só quando a dor vinha, né, Lu? Ou antigamente. Então, a minha geração mais traumatizada, eu vou te falar, é aquela geração que tinha um dentista na escola pública. Que eles iam pro dentista sozinhos, formava aquela fila de várias crianças. Esse dentista, elas viam os outros colegas sendo atendidos. Olha só, pensa nisso hoje. Assistindo tudo ali acontecendo e daqui a pouco sou eu. Sem um adulto dando amparo. Sem aquele apoio, sem aquele amparo. Como é bonito ver o quanto... E sem o prévio, né, Lu? Porque hoje é o dia do dentista, mas a criança soube ali, naquele momento, na hora. Hoje é essa sala que vai pro dentista. Isso. Então, assim, como é importante e como é bonito o tanto que se evoluiu nesse respeito com a criança e nessa importância com a parte emocional, com o psicológico, tanto da minha profissão, né, e quanto da sua, porque eu recebo muitos pacientes que estão fazendo algum tratamento psicológico e ver que os pais dão cada vez mais importância a isso. É verdade, Lu. É um ganho incrível. Eu tenho 24 anos de profissão, então eu já vi muita coisa. Com certeza. E eu consigo fazer esse comparativo hoje. Então, eu acho que a nossa sociedade só evoluiu nesse sentido. Eu acho que são só alguns ajustes que a gente
como pais atentos, avós atentos, temos que fazer, verdade. Para seguir nesse desenvolvimento integral da criança, dessa parte emocional, psicológica, médica, odontológica, e que caminha tudo junto, no final das contas. E eu fico muito feliz de receber muitos pacientes que fazem esse tratamento psicológico. Fico muito feliz de receber pacientes que são seus a gente também. Compartilha, né, Lu? Compartilhamos alguns queridos, pequenos queridos. E foi, assim, muito gratificante bater esse papo com você. Lu, adorei. Foi uma delícia. Adorei. Eu sabia que ia ser assim, porque estamos falando de coisas que são verdadeiramente o nosso dia a dia e aquilo que a gente gosta de fazer. É verdade, Lu, e assim, o mais bacana, assim, disso é a gente ver o papel da criança, que é o nosso futuro, né? O olhar atento das famílias, a preocupação. Lá no consultório, Lu, eu recebo crianças, assim, que os pais, eles querem que a criança tenha uma vida emocionalmente melhor, né? Não chega lá por um grande problema. Uma patologia. Não. Sei. Eles falam, eu quero que... eu sou ansioso, eu não quero que meu filho seja. Sim. Eu comecei a fazer terapia muito mais tarde, aí acho que vai ser bacana ele começar agora para conhecer as emoções, lidar com as emoções. Isso fala de famílias preocupadas. Sim. Né? É um olhar atentas. Muito diferente, né? De algumas décadas Com atrás, certeza. né? Não existe mais um estigma, não existe mais uma vergonha de falar que o filho está fazendo terapia. Eu tenho 2 filhos e os 2 já tiveram momentos de fazer, e eu tenho essa preocupação também de não passar a minha ansiedade para eles, que eu sou uma pessoa ansiosa. Então, eu acho que isso é uma revolução que a gente tem feito e que a gente tem que falar, porque é algo bom. A gente sempre fala daquelas coisas que estamos fazendo de errado como os pais, mas eu acho que isso está muito certo. Lu, e sabe o que eu vejo, assim, para terminar? Os pais, e eu acho isso muito bacana, eles têm estudado para conseguir favorecer a educação das crianças, né? Aquele estigma, né? Aquela frase que se falava, tudo é instintivo. Muita coisa, né? Será. Mas tem muitos meios de buscar ajuda, de estudar, de se informar, de como fazer bem, de como fazer melhor. Lá no consultório, com as crianças em especial, uma parte da terapia é com as crianças e uma parte importante é com os pais, né? Na orientação dos pais, na nossa conversa muito frequente sobre como melhor agir, melhor ajudar. E eu tenho, assim, muitos relatos, poderia contar aqui muitas coisas para vocês, assim, de famílias que pegam na nossa mão e vamos junto e a gente vai se ajudar e ficam, né, muito parceiras desse processo terapêutico das crianças e que revelam, né, compromisso, empenho, dedicação e com certeza os filhos vão colher frutos maravilhosos. Maravilhosos. Compartilho das suas palavras. Vejo mesmo nos tratamentos odontológicos que os pais cada vez mais querem intervir numa prevenção, querem evitar que os filhos tenham problemas, querem que logo cedo eles sejam estimulados a crescer com uma face harmônica, com os dentes em posição, respirando bem, e tudo aquilo que uma boca saudável pode trazer para uma criança. Uma estabilidade emocional, psicológica, uma boa mastigação, uma boa fonação. Saúde, né, Lu? Uma boa digestão. Então, são muitas questões e os pais realmente estão cada vez mais atentos a tudo isso. Foi ótimo ter aqui Lu, você hoje obrigada. comigo. Me chama outras vezes. Sim. Depois, agora vamos falar de adolescentes. Vamos! Os adolescentes são um capítulo à parte. E é muito legal, Lu. É muito legal, né? A terapia com adolescente é muito... Eles são divertidos. Eu falo, eu não conheço isso. Me explica. Ai, você não conhece? Eu não conheço. Me conta. É muito legal, muito legal. Outro momento, né? Outro momento. Vamos fazer outro escopo aqui, outro podcast, porque os adolescentes também merecem. Eu acho que eles ficam ali, às vezes, num limbo, né? Não é criança,
criança, não é adulto. É. E eles merecem toda essa atenção, porque é uma Merecem. fase muito importante. E muito Desafiadora. demais, mas também com cuidado, com amparo, eles vão seguindo o trilho da vida deles, né, com a nossa ajuda, também muito bem. Mas é outro momento. Então a é gente outro já pode momento. deixar aqui um Podemos. convite para as pessoas colocarem as dúvidas Legal. que tenham com os adolescentes. Sim. Depois eu vou colocar no meu Instagram também. Tá bom. E a gente já vai fazendo esse roteiro aí para um muito próximo legal. podcast. Obrigada, Thalita. Obrigada, Lu, Foi você. com certeza muito bom para mim e vai ser muito bom que as pessoas tenham essas informações de qualidade para saber lidar com a saúde emocional dos filhos. Com certeza. Um beijo, gente. Beijo.